Se eu ficar caladinha é só porque eu tô aqui sincronizando as coisas. Boa noite, Lu. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Everton, Lorena. Que bom tê-los aqui na live conosco. Bom, essa música que eu escolhi tem muito a ver com o tema de hoje, que nós vamos falar. Exatamente, fala um pouco da caminhada, da nossa jornada, o que nós podemos fazer e melhorar. Saber que nós temos um percurso aí a ser feito e que nós precisamos sempre adaptar, né? Nós precisamos adaptar as estratégias, precisamos adaptar a nossa rotina, precisamos adaptar várias questões aí, principalmente o que a quarentena vem solicitando nesse momento, tá bom? Enquanto isso, vamos dando um tempo para as pessoas conectarem, entrarem. Vamos lá. Dizer também que nós temos alguns recadinhos iniciais aí para vocês, que é, por favor, quem estiver assistindo, printar as telas, marcar o arroba, né, da nossa página, que é arroba Ana Regina Caminha Braga, para compartilhar, chamar as outras pessoas que podem assistir, que o tema pode auxiliar. Esse é o momento de compartilhar o conteúdo com vocês e trazer aí as temáticas importantes a serem debatidas. Alguns momentos nós estaremos só com a presença da professora Ana Regina, em outros nós teremos convidados também. Então participem conosco e estejam aqui. Eu vou começar a abordar um pouquinho já da nossa temática, que é falar sobre algumas orientações pedagógicas direcionados aos alunos que estão desmotivados nesse momento de quarentena, tá? E o que nós podemos fazer? Eu trouxe aí também algumas questões teóricas para a gente dar uma embasada no nosso conteúdo, justamente para que vocês tenham esse aporte, né? E é muito bom sempre a gente falar com esse embasamento, tá? Para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre a live que eu fiz no dia 13 de abril, onde eu falei sobre a questão da rotina escolar, da rotina em casa, como isso funciona. Dei algumas sugestões também de atividades, inclusive isso está postado lá no Instagram e no Facebook, se você quiser revisar. Essas alternativas, inclusive eu trouxe algumas questões de brincadeiras antigas, atividades que nós fazíamos na escola, né, e dentro de casa também. Então, só para vocês relembrarem, como passa-anel, pular corda, elástico, tem várias outras, escravos de Jó. Então, entrem e acessem esse material que está muito legal também, pode auxiliar vocês. Eu tenho alguns pontos aqui, então por isso que de vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha. É preciso falar, retomar isso com vocês referente à rotina. Não tem como nós estarmos numa quarentena sem uma rotina, né? Uma rotina inicial, uma rotina básica, principalmente quando nós estamos falando de crianças, né? É importante que nós saibamos que a criança ela precisa de um modelo. Então, ela precisa ter um aporte, um direcionamento, tá? Então, sem essa rotina, tanto das atividades que ela vai desenvolver em casa, como das atividades que ela fará da escola, isso precisa estar dentro dessa rotina. Inclusive, se os responsáveis puderem articular isso junto
ao home office que eles estarão envolvidos, né? Por exemplo, então a hora que a criança vai fazer uma atividade escolar em que ela pode estar sozinha, é importante colocar o home office nesse momento, que daí os pais estarão por perto, mas o direcionamento será dado depois, né? Que eles sabem que a criança vai conseguir fazer esse momento sozinha. Outra questão também é elaborar a rotina dessa criança conforme as aulas online, né? As aulas online ou também as aulas que acontecem aí pela televisão. Aqui no Paraná nós temos a educação infantil acontecendo por meio da televisão. Então é importante você colocar isso, né? Principalmente na educação infantil, onde os responsáveis precisam estar mais atuantes aí para ligar a televisão, acompanhar, direcionar, enfim, né? Todo esse processo. E o que vai causar essa desmotivação, né? O que nós podemos fazer para que isso seja minimizado? Vamos pensar que a falta ou a quebra dessa rotina, ela pode ser uma das causas dessa desmotivação, sim, tá? Então é preciso ter a autoridade dos pais nesse momento, né, para que possa aí direcionar, dialogar com essa criança. É necessário também nesse momento flexibilizar. É preciso ter uma flexibilização? Claro. No entanto, não pode desorganizar uma rotina. Essa criança ela precisa saber exatamente o que ela deve fazer em cada horário do dia. Então, se a criança acorda às 8h30, às 8h30 você inicia essa rotina, tá bom? A gente tá só ajustando aqui os celulares com o Facebook, então por isso que eu dei uma paradinha. As ferramentas utilizadas, será que elas são adequadas? O que a instituição está oferecendo? Qual é a plataforma? Quais são as condições que você tem de acessar isso? Então, esteja pronto, né, para esse momento também. Boa noite, Sandra. Boa noite, Edneuza. Prazer estar com vocês aqui. Lembrem-se aí dos nossos iniciais, se você estiver conosco, de printar, marcar o nosso @, compartilhar, chamar seus amigos para participar conosco também, tá bom? Nós estamos hoje iniciando a transmissão pelo Facebook Profissional também. Boa noite, Ângela. Muito bom tê-los aqui conosco. Então, como eu estava falando, as ferramentas, conhecer a ferramenta, buscar a sugestão com o professor do seu filho, fazer todo esse diálogo que você já fazia no presencial. É claro que agora tem uma outra conotação, nós estamos vivendo um outro momento. Então, como adaptar, motivar, acelerar esses momentos, né? É muito importante. Então, até tem alguns embasamentos teóricos aqui para vocês desse livro maravilhoso. Para vocês vai aparecer espelhado, mas depois eu posto a foto do livro, que é Disciplina Positiva na Sala de Aula, tá? Então, aqui nos diz muita coisa do que pode desencorajar e desmotivar o aluno e quais ferramentas nós podemos utilizar para motivá-los, tá bom? Como adaptar e motivar? Primeiro, a questão da rotina, que eu já venho batendo em todas as lives que nós estamos fazendo. Depois, a questão do diálogo. É preciso o aluno compreender esse novo momento, independente de ser uma criança, um adolescente, educação infantil,
ensino fundamental. Você precisa conversar, instruir essa criança para esse momento. Então, não perca tempo. Senta com o seu filho, por quem você está responsável, e explica. Nós temos vários materiais, eu já postei inclusive alguns, do Maurício de Souza, explicando o que é esse momento, como lidar com o coronavírus, né, nessas faixas etárias aí. E isso eles precisam ter um pouco do conhecimento e criar uma consciência do momento, tá bom? Para que eles possam ajudar também nesses momentos aí da quarentena. O terceiro aspecto é que, se for melhor para o aluno, você, como responsável, pode orientá-lo a ter uma organização como se ele fosse para a aula presencial. Então, motivá-lo a tomar banho, vestir o uniforme, fazer a refeição, organizar os materiais, sentar na mesa, entrar no computador, ligar a televisão, para que eles possam aí assistir esse momento da aula. Boa noite pessoal do Facebook, boa noite aqui pessoal do Instagram. Então, como que nós podemos fazer isso com a educação infantil, que é a nossa grande preocupação enquanto formadores, né? Nós precisamos aí sempre entender que a atenção da criança da educação infantil, ela pode ser flexibilizada, né? Nós não podemos exigir de uma criança de 4, 5, 6 anos ficar na frente de uma televisão durante 45 minutos, né? Então, flexibilizar isso, roteirizar, falar com a criança para chamar a atenção, fazer coisas simultaneamente também. Isso deve ser algo lúdico, né? Então, todas as transmissões das aulas, elas estão sendo lúdicas, tá bom? O quarto ponto é aquilo que eu falei anteriormente, né? Motivar o antes, o durante e o depois das aulas online ou das aulas na televisão que vem sendo transmitido. E como que nós podemos fazer isso? Depois eu vou postar lá no Instagram e no Facebook uma organização que eu fiz, tipo um mapa mental, para explicar isso para vocês, tá? Como que isso pode acontecer? Tá aqui nas minhas anotações, então depois eu passo para vocês bem certinho, tá bom? É preciso que esse aluno ele esteja organizado para o início dessas aulas, né? Então, se arrumar para a aula, organizar os materiais, ter perguntas para os professores, então saber o conteúdo, né? Estar motivado, ter questionamentos para os professores, participar da aula, estar envolvido, isso é importante. Fazer relações do conteúdo com a sua vida cotidiana. Hoje nós não estamos mais falando de alunos que apenas assimilam o conteúdo. Nós precisamos de alunos que consigam ter autonomia e utilizar esse conhecimento no momento certo no seu dia a dia. Principalmente quando a gente vai falar da matemática, quando nós vamos falar do português, para que essa criança comece um momento de elaboração adequada, tanto do raciocínio lógico, como da fala, da escrita, e assim como for evoluindo aí os conteúdos, tá? Outra questão, ser ativo e não passivo. É isso que nós buscamos atualmente. Nós queremos alunos autônomos no seu processo de aprendizagem. E isso nós só vamos alcançar se nós tivermos alunos com essas habilidades, né? Que eles sejam ativos e não passivos, tá bom? O pessoal que está aqui conectado, se quiser fazer alguma colocação, tanto no Instagram quanto no Facebook, fiquem à vontade, tá bom? Nós temos aí os projetos após as aulas. O que eu quero falar com isso? Você, como responsável, sempre teve aí dentro dos seus deveres a questão de acompanhar o conhecimento do seu filho. Portanto,
Quando isso se torna online, você como responsável precisa também, no final do dia, perguntar ao seu filho: filho, o que você aprendeu na aula de hoje? Como foi o processo? Você entendeu? Tem alguma dúvida? O que a mãe pode ajudar? O que o pai? O que a tia? Né? Quem estiver responsável por esse aluno. E na sequência, propor atividades que estejam relacionadas também a esse momento, né? O que foi aprendido nessa aula online ou com a televisão, por exemplo, tá? Então, montar projetos, atividades simultaneamente, né? Não só esperar que a escola faça esse movimento, tá bom? É preciso verificar como os alunos eles vão tirar as suas dúvidas com os professores, né? Isso é muito importante, porque se nós formos pensar na desmotivação, se esse aluno não tiver com quem dialogar para tirar as suas dúvidas, esse caminho vai ficar muito tumultuado. Nós precisamos pensar também nos responsáveis que não têm o conhecimento total desses conteúdos sistemáticos, né? Da escola, no caso. Então, você como responsável deve ter um caminho, um canal, um fórum, um chat, o que for, para conversar com esse professor. A Sandra está dizendo aqui: tenho tentado antecipar aos alunos o que será visto na próxima aula. Muito bem, Sandra, isso é muito bacana, porque assim os alunos já podem previamente pesquisar o conteúdo, fazer os seus momentos de leitura com os responsáveis, dar uma pesquisada na internet e já trazer as dúvidas no momento da aula, ou até mesmo as suas contribuições, tá? Isso faz parte de um processo autônomo. É bem importante o que você está fazendo. Muito bem. Outra questão é nós criarmos um hábito para esses alunos de eles estarem conectados de alguma maneira com os seus colegas de turma, né? Vejam que o processo de aprendizagem, ele não é algo... tentei explicar sobre a sala invertida. Já falamos sobre isso, Sandra. O que acontece? As crianças, os adolescentes, eles também estão passando por um momento de isolamento, né? E se eles estavam acostumados a passar 4, 5, 6 horas juntos com os seus colegas de sala de aula, imagina o impacto que isso tem de não tê-los no dia a dia. Então, criar alternativas pelo Zoom, pelo próprio WhatsApp com videochamada, pelo Instagram você pode fazer videochamada também. Então, não deixá-los isentos desse momento de compartilhar também, né? Como está sendo a sua rotina, como está sendo esse processo, o que você tem feito, como isso tem agregado, enfim, deixá-los à vontade e ter essa comunicação com os colegas da sua turma também. Isso é bem viável, tá? Mas, por outro lado, como motivar o antes, o durante e o depois, quando nós falamos de famílias que não têm esse acesso. Então, nós precisamos cuidar muito também. Nós temos famílias que têm essa possibilidade de acessar as aulas online pelo computador e tem outras que não, né? Então, nós precisamos estar interligados com essa questão também. Boa noite a todos que entraram agora. Boa noite, Clóvis. Que bom que você está gostando da nossa live. Printa a tela, compartilha, marca o nosso arroba, o nosso Facebook, para que isso seja compartilhado. Ai, que bom, Clóvis. Então, trabalhamos juntos no CNA. Ótimo te ver por aqui. Muito obrigada. Então, continuando, aqui eu procurei trazer para vocês algumas ferramentas, né, bacanas para que vocês possam utilizar na sala de aula. A devolutiva dos professores, né? Eu fico pensando, se nós estamos falando da desmotivação dos alunos, nós precisamos sim comentar como que nós vamos fazer esse processo da devolutiva,
né? Se nós estamos tendo aulas online, aula pela televisão, como que esse processo pode ser feito? Porque como professora, eu solicito uma atividade, eu passo o conteúdo para o aluno e como que esse retorno chega para mim, para eu analisar e devolver para o aluno, tá? Então, boa noite, Mari, boa noite, Flávia, muito bom tê-los aqui conosco. Essa devolutiva aí, Sandra, como você comentou, pode ser feito o conceito da sala de aula invertida, né? Que nós temos utilizado bastante, inclusive, tá? Mas para fazer uma sala de aula invertida nesse momento, é preciso nós dialogarmos bastante com a coordenação pedagógica, verificar como isso entra no planejamento, como que nós podemos fazer todo esse movimento, né, para que a equipe esteja preparada, tenha esse conhecimento, esse conceito e não se perca, né? E não se perca. Então, no seu planejamento, essa devolutiva já deve estar pontuada, tá? Como que você pode dar essa devolutiva? Eu tenho uma sugestão. Você pode, inclusive, usar curtos vídeos, né? Então, dizer assim, olá, aluno, gravar no seu celular. Olá, aluno, aqui é a professora Ana Regina, eu quero só dar a devolutiva da sua atividade. Você fez assim, assim, você está de parabéns, aqui você fez bem, aqui você precisa melhorar, né? Lembrando que nós estamos falando de um tema de alunos desmotivados, tá? Desencorajados. Então, a gente tem que ter uma estratégia diferenciada. A questão de deixar também o espaço dos responsáveis, né? Nós ouvimos muitos responsáveis dizendo, eu não concordo com as aulas online, o meu filho não tá gostando, eu não tô satisfeita. Mas, gente, nós precisamos entender que esse é o melhor que nós temos para oferecer numa quarentena. Nós não temos outras alternativas, né? Então, vamos procurar trabalhar com o que nós temos de possibilidade, tá? Os professores têm feito a parte deles e os responsáveis precisam também cumprir com isso. O espaço para o aluno falar como está sendo esse processo. Você, como professor, precisa dar voz para esse aluno, ouvir o que ele tem para dizer, tá? Para em cima disso, você melhorar nos próximos planejamentos e atender também as expectativas dele, tá? Indiferente se ele é da educação infantil ou se ele é do ensino fundamental. A criança da educação infantil, de alguma forma, ela vai te dizer os aspectos positivos e os negativos. Seja pelo choro, seja pelo sorriso, seja pela troca de um olhar, seja pelo afeto, mas ela vai te falar. Então, tenha esse momento, né? Deixa o aluno falar para você o que ele está sentindo, como está sendo esse processo. A questão da adequação, readequação do seu planejamento enquanto profissional, do seu planejamento de rotina enquanto pai responsável. Isso também é necessário. Quando você ouve uma pessoa, você vai ter que refletir sobre o que ela disse e automaticamente fazer os ajustes necessários, né? Então, vamos aí também ter essa consciência. Se nós vamos abrir o espaço para o outro falar, é porque nós vamos fazer algo com isso, tá? Então, esse é o ponto 7. O ponto 9 e o ponto 10 é algo bem criterioso e que nós precisamos conversar bastante, que eu conversei na live anterior, que é a avaliação. Como que essa avaliação vai acontecer online, né? Pensem comigo, como professora tutora do ensino superior num curso à distância, nós fazemos essas avaliações e temos como fazer as adaptações necessárias. Quando nós estamos falando da educação infantil e ensino fundamental, que isso não acontecia antes, nós precisamos ter o cuidado. E aí nós podemos utilizar várias formas, né? A avaliação formativa e a avaliação diagnóstica,
que provavelmente vocês já ouviram falar. Na formativa, na avaliação formativa, nós podemos coletar quais foram os aprendizados adquiridos por esses alunos, né? Mas nós precisamos também fazer as análises necessárias. Boa noite, Rebeca, muito bom tê-la aqui conosco. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer uma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Então, como é que é essa avaliação formativa? Nós não precisamos ficar só numa avaliação somativa, né? Como muitas vezes nós fazemos em sala de aula, para ter aquela pontuação. Agora nós estamos no momento atípico, nós precisamos entender como esse aprendizado será dado, tá? Essa é a questão agora. A avaliação diagnóstica é verificar também os conteúdos assimilados, mas o professor pode melhorar o seu planejamento a partir disso. Então, veja que nós, professores, nesse momento de quarentena, não vamos cobrar o cálculo matemático desse aluno somente, mas nós vamos cobrar também como ele está fazendo esse processo. Isso é um processo metacognitivo, né? Não sei se vocês já ouviram falar na metacognição, mas é eu compreender o processo que o aluno fez e não só o final. Eu não preciso saber só o final. Isso que nós precisamos nos acostumar, tá? Então, estejam atentos a como você vai avaliar o teu aluno nesse momento pandêmico, tá? Ai, a professora Ana Regina está dizendo que eu vou ter que mudar a minha avaliação? Talvez sim, talvez seja esse momento de você modificar a avaliação dos teus alunos, né? Lembrem-se, nós não estamos em sala de aula como todos os outros dias. Nós precisamos compreender um processo novo. Então, por isso, vamos readequar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tem pessoas entrando, alguns lembretes. Se você está gostando, printa a tela, marca o nosso arroba, o nosso Facebook, que nós vamos compartilhando e chamando as pessoas a participarem, tá bom? Eu estou dando algumas dicas aqui para os alunos desmotivados ou desencorajados. Boa noite, Annelise, que bom tê-la por aqui. Então, falando um pouquinho sobre essa avaliação, como que vai ser o aproveitamento? Muitos me perguntam, Ana, como é que vai ser o aproveitamento dessas aulas online, das aulas pela televisão? Eu confesso que como professora, tutora do ensino superior, eu posso te dizer que isso acontece de uma maneira muito natural. Porém, eu nunca fui professora, tutora da educação infantil e do ensino fundamental. Então, nós só saberemos durante esse processo e com as nossas análises, tá? Nós não temos como dar uma receita de bolo para vocês nesse momento, mas nós precisamos acompanhar, rever os nossos planejamentos, as nossas avaliações e dar os encaminhamentos necessários. Outra questão sobre o aproveitamento é que nós só saberemos disso quando a quarentena acabar e que os alunos retornarem para nós. Aí sim nós vamos saber o quão significativo esse nosso momento, né, enquanto professores, o quanto esse nosso momento de planejamento, de estudo, de busca, de pesquisa foi importante. E com certeza, né, estejam conscientes que nós vamos plantar conhecimentos, tá? O que nós não podemos fazer é deixar as crianças e os adolescentes sem esse momento escolar. As atividades escolares, elas precisam acontecer de alguma maneira, tá bom? A cobrança, gente, como que nós vamos fazer com as cobranças para os alunos nesse momento? Oi, tudo bem? Claro, boa aula para você e depois se tiver alguma dúvida pode retornar aqui conosco que a gente tira as suas dúvidas. Thaís no Facebook está dizendo que foi minha aluna na pós-graduação e que as aulas foram fantásticas. Muito bom tê-la aqui, Thaís. Obrigada aí por acessar
E qualquer contribuição ou dúvida pode deixar aqui conosco, tá bom? A cobrança, eu sempre digo assim, você como adulto, né, tá dentro de uma experiência nova, com a sua rotina quebrada, com as questões emocionais também desestabilizadas, com o trabalho em home office ou não, nós temos várias coisas acontecendo, responsáveis desempregados, a questão financeira também abalada. Então, gente, vamos ter um pouco de empatia, né, de solidariedade com as pessoas nesse momento. A cobrança, ela deve ser dosada, né, de todas as partes. Dosada pela família, dosada pela escola e pelo próprio aluno. Então, se o aluno chegou no esgotamento, não adianta, você não tem o que fazer. É esperar esse momento passar, conversar com esse aluno, saber o porquê ele está dessa forma, tentar readequar algumas questões dessa rotina e tentar retomar. É assim que nós fazemos com a nossa vida enquanto adultos e assim nós vamos ensinar as nossas crianças também, tá bom? Então essa é a alternativa para o momento. Se chegou o esgotamento, para, dá um tempo, comunica a escola, tenta o auxílio da escola para que eles conversem com a criança, com o adolescente, tenham esse momento empático, tragam também atividades relacionadas a esse momento. Tá? Para tudo nós temos uma alternativa. Então, não vamos nos desesperar, mas vamos buscar as estratégias cabíveis. Continuando, né, aqui o nosso tema, nós estamos falando lá da questão do desencorajamento, da desmotivação dos alunos em alguns momentos. Eu vou falar um pouquinho do que esse livro ele traz para nós, tá? Que é a questão da disciplina positiva. O que nós podemos tirar de melhor daqui? Opa, o livro ia caindo. O que nós podemos fazer com o que tem escrito aqui, como nós, como responsáveis e professores, podemos adaptar. Eu sei que para vocês a foto está espelhada, mas daqui a pouquinho eu já posto um resumo aí do que nós estamos falando, tá? Só um momento para a água e nós já retornamos. Então, continuando, como que nós vamos trabalhar a questão do encorajamento? No livro, ele diz que para você aprender, você pode pensar como se fosse um trem. O trem, para ele andar, para ele funcionar, ele precisa de 2 trilhos, né? Ele não consegue andar se ele só tiver um trilho, certo? Nós precisamos de 2 eixos. Então, pensando nisso, os autores eles falam num trilho que é a parte acadêmica e no outro trilho que é a parte socioemocional, tá? Então, peguem agora essas 2 palavras, né? A questão acadêmica e a questão socioemocional. Quem estiver assistindo aí e quiser comentar, compartilhar, trazer sugestões, estou à disposição, tá? Quando nós falamos na questão socioemocional, numa fase de pandemia, nós sabemos que isso está comprometido. Porém, nós sabemos também que a questão socioemocional nas escolas, ainda estamos iniciando esse trabalho, certo? E como que nós podemos fazer isso, né? Isso deve ser trabalhado na família e na escola também. Então, pensem que todo esse processo é muito recente, né? Muito novo. Então, claro que nós vamos aí tentar fazer o nosso melhor. E o que esse livro pode nos ajudar? O foco da aprendizagem, ela deve estar na solução do problema, da atividade. Nós não precisamos nos deter na questão da punição ou das recompensas, né?
Nós estamos acostumados, isso é uma questão do behaviorismo, né, de todas as teorias mais antigas, tradicionais, que nós ainda temos os requisitos e utilizamos até. Porém, nós precisamos evoluir e pensar que com a punição e com a recompensa, a questão socioemocional, ela não será trabalhada. Muito pelo contrário, vocês vão ver aí mais pra frente, tá? A Edilane tá falando aqui, as crianças estão todas com saudades da escola. Como deve ser esse retorno nos primeiros dias de aula? Claro, Silvia, nós podemos comentar. Esse retorno, como educadora, como professora, acredito que nós precisamos, primeiramente, retomar algumas questões, né, do ponto que nós finalizamos as aulas antes de entrar nessa quarentena, né, e fazer também um momento de roda de conversas, né? Na educação infantil nós fazemos muito isso. E no ensino fundamental isso um pouco se perde. Mas nesses primeiros momentos de retorno, nós precisamos verificar como essas crianças estão emocionalmente, né? Nós estamos falando das questões socioemocionais. Então nós precisamos saber como elas estão emocionalmente no primeiro momento. Como que foi esse processo? Como que elas digeriram isso? Como foi essa relação com os responsáveis, se elas tiveram apoio, como foram as aulas online ou as aulas pela televisão. Nós precisamos ouvi-las, porque não adianta nós fazermos nesse retorno um planejamento de conteúdo, né, sem saber como elas estão, tá? Então, primeiro ouçam essas crianças, elas com certeza tiveram algum impacto, né? Nós estamos no meio de uma pandemia onde as crianças também perdem entes queridos, perdem amigos e nós não sabemos como elas estão lidando com esses sentimentos. Então, talvez nós, professores, possamos também contribuir com esse momento, tá? Então, essa volta às aulas nós precisamos iniciar como se fosse o início de um ano letivo, né? Fazer aí brincadeiras, usar a ludicidade, a criatividade. Então, tenham isso em mente. Nós estamos falando de educação infantil e ensino fundamental, tá? E agora nós adentramos nas questões socioemocionais. E a pergunta que você fez agora, Edilane, é bem propícia para nós sabermos como conduzir isso, como construir, como reconstruir, ressignificar. Nós estamos num processo de ressignificação da docência, do aprendizado, né, das famílias, dos professores, da escola. Então, tudo vai mudar, tudo vai ser novo a partir de agora, tá bom? Então, como eu estava falando, para aprender nós temos 2 eixos e 2 trilhos, que é o acadêmico e o socioemocional. E na teoria da disciplina positiva, é preciso pensar que esse aluno, que é esse livro aqui que a gente está falando, esse aluno, ele vai precisar pensar diferente. Esse professor, ele vai ser diferente, porque ele vai precisar pensar no aluno ser capaz de tomar as suas próprias decisões. Ele vai precisar pensar nesse aluno em como ser resiliente na vida, né? Isso são questões não só para a sala de aula, mas para a vida, tá? Também ser cooperativo, como que esse aluno pode ser cooperativo dentro de sala de aula, na vida dele, ser autônomo da sua própria aprendizagem, das suas atitudes, né, fora da sala de aula, na sociedade, na comunidade em que vive, tá? Boa noite a todos, boa noite, Riri, boa noite a Edilene, que já participou, boa noite a todos, boa noite o Cristiano, que entrou aqui também. Então, ele precisa ter também um autocontrole, né? Esse livro, ele fala de aspectos a serem trabalhados muito profundos, porque a questão do autocontrole no meio de uma pandemia, nós precisamos ter
clareza de que esse processo não vai ser algo fácil, né? Mas nós podemos aí iniciar uma construção de um autocontrole das questões socioemocionais, do conhecimento que esse aluno vai adquirir, do que ele não vai adquirir. Então, isso nós podemos trabalhar, mas é algo que nós precisamos aprofundar. E o professor deve ter no seu planejamento esse espaço. Nós, como professores, não devemos ter espaço apenas para os conteúdos sistemáticos, estejam atentos a isso. Nós não somos fábricas de conteúdos sistemáticos, nós queremos que os nossos alunos passem por nós. Quem foi meu aluno ou é meu aluno, sabe que a professora Ana Regina trabalha o conteúdo, mas trabalha o ser humano. Não adianta eu construir um aluno que não vai ser ser humano, porque ele vai para o mercado de trabalho depois, certo? E como que ele vai ser construído? Né? Muitas vezes o que a família ensina, a escola pode complementar de alguma forma. Então, estejamos abertos a isso. Rebeca, o nome do livro é Disciplina Positiva em Sala de Aula, tá? Depois eu vou postar, amanhã eu vou postar para vocês a foto e um resumo dessa live, porque ela é bem interessante e bem propícia para o momento, tá? A questão do autocontrole, do bom caráter, como que isso se constrói no momento de pandemia, por exemplo, né? O que é ser um bom caráter? O que é ter autocontrole no momento como esse? Eu fico pensando, eu falei, gente, no momento como esse, você ser bom caráter é você também se solidarizar com os sentimentos das pessoas, com o que elas estão vivendo, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso oferecer ao outro, como que eu posso crescer, modificar minhas atitudes, né? Então, tudo isso também é ser bom caráter, mas isso é construído, né? Isso é construído. E esse é um ótimo momento, porque não é um momento de nós entupirmos os nossos alunos com conteúdo sistemático da escola. Muitas vezes você pode fazer um projeto diferenciado e daí fazer uma relação do conteúdo da escola com o conteúdo da vida, né? Com o que ele está passando, com o que os alunos estão vivenciando. Boa noite, Lígia, que bom tê-la por aqui. Então, isso tudo é parte dessa teoria da disciplina positiva, tá? O gosto por aprender. O que é uma desmotivação nesse momento de pandemia, né? O que a gente pode relacionar? Uma desmotivação, porque não faz sentido, né? Não faz sentido nesse momento eu estar aprendendo algo. Não está sendo interessante para mim. Não está sendo interessante, não estou entendendo, não faz parte do meu processo agora. Acabei de perder meu pai, meu avô, meu tio, perdi um amigo. Não sei o que pode estar acontecendo na vida dessa criança, né? Então aí a gente tem que ter essa estratégia, impactá-lo de alguma forma para que ele tenha o gosto de aprender ainda online, né? Mesmo que ele seja da educação infantil, do ensino fundamental, tá? Então precisamos ter um pouco dessa empatia. E daí no livro ele vem falar de 3 percepções empoderadas para que essas crianças elas tenham sucesso não só na escola, mas também na vida. E nós precisamos falar sobre isso, gente. Como professor, entenda, eu vou bater de novo nessa tecla, né? Quem é meu aluno, quem é meu ex-aluno sabe. Nós precisamos formar alunos para a vida, não só o conteúdo sistemático, tá? Isso ele aprende, isso ele assimila, mas é muito mais que isso, é você encontrar um aluno, um ex-aluno, e ele poder dizer, professora, você fez a diferença na minha vida num momento catastrófico, né? Onde eu estava passando por uma pandemia e que estava difícil, mas quando eu assistia às suas aulas eu me concentrava, eu conseguia assimilar, eu gostava, eu aprendia, eu me sentia bem. Isso, de fato, é você trabalhar as questões socioemocionais. Tá bom? Então, quais são essas 3 percepções que os autores trazem para nós? Vamos lá, anotem aí. São frases de efeito, de impacto, né? A Mazé tá pedindo para falar sobre a construção do caráter.
Nós vamos já falar, mas fica atenta aí que a gente pode comentar. E você sabe muito bem como construir isso, que você fez parte da minha vida como docente, né? Então, assim, as 3 percepções. Eu sou capaz. Quantas crianças passam por nós com problemas de autoestima, porque o pai não acredita nela, porque o responsável diz que ela não é capaz, né? Quem somos nós como professores para dizer que um aluno não é capaz? Ele pode não ter uma habilidade, isso ele pode não ter, mas nós podemos construir uma habilidade mínima para que ele possa passar por esse conteúdo. Por exemplo, eu não sou uma expert em matemática, mas eu estudei e me esforcei ao máximo para que eu pudesse obter um resultado significativo para aquele momento e saber usar isso nos meus dias atuais, tá bom? Então, saber e dizer para essa criança que ela é capaz. Contribuir de forma significativa é outra percepção e dizer que essa criança também ela é necessária nesse processo. Entendam que nós, seres humanos, nós fomos feitos para nós termos uma razão de estar onde nós estivermos, né? Por exemplo, se eu sou professora, eu tenho que ser power, eu tenho que fazer a diferença. Se eu sou aluno, eu tenho que ser power, eu tenho que sejam com as minhas habilidades ou com retomou. Então, nós precisamos também falar isso para as crianças, né? E que elas possam usar, esse é o terceiro aspecto, que elas possam usar o seu poder para escolhas positivas. Então, nós precisamos embutir isso na cabeça da criança. Porque nós temos crianças com a autoestima arrasada. Nós precisamos entender isso. Nós somos instrumentos dentro para construir a vida escolar e pessoal dos alunos, né? Então, se nós pudermos trabalhá-los para isso aqui, para que eles tenham o seu poder para escolhas positivas, por exemplo, se o teu aluno é bom em ciências, ele tem que explorar isso de uma forma positiva para a vida dele, né? Para que faça diferença, tá? Então, essas são as 3 percepções. E aí, voltando no que a Mazé pediu, de como trabalhar a construção do caráter, nós sabemos que isso é algo já... eu sempre digo que a criança, ela não nasce má. As construções e as vivências que ela tem, sim, podem ser diretrizes aí para que ela tome um caminho positivo ou um caminho negativo. Então, por isso é importante a presença da família, a presença da escola, para que nós possamos auxiliar nessa construção, mostrando valores positivos, né? Mostrando quais são esses valores para que eu seja um ser humano de qualidade, um ser humano que vai fazer a diferença na sociedade, ou também aquele ser humano que não vai tomar atitudes favoráveis para uma vida aí significativa, né? Então, essas construções no dia a dia, nós podemos mostrar quais são essas atitudes, como que isso se constrói. Eu preciso ser solidário, eu preciso ser humano, eu preciso entender que eu vivo numa vida social, que para eu ser uma pessoa com bom caráter, eu preciso estar dentro de atitudes favoráveis a isso também, tá? Voltando um pouquinho para o livro, que eu acho bem importante a gente falar sobre isso, nós temos 4 habilidades empoderadas, né? Os autores vão dizer lá que nós temos 4 habilidades empoderadas. Eu tenho algumas anotações aqui para falar, então por isso que de vez em quando a gente vai fazer uma relação ali. Primeiro, o que eu sempre falo, rotina, disciplina. A criança, o adolescente e nós adultos precisamos ter uma rotina, uma disciplina. Então,
ser disciplinado e ter autocontrole, né? Nós precisamos construir um autocontrole, tá? Se nós não tivermos esse autocontrole, vai ser igual a ferro a fogo, né? Ferro e fogo, a gente não consegue lidar com as situações da vida, tá? Então, esse autocontrole é necessário. Trabalhar com as pessoas de forma respeitosa, isso também é importante. Nós precisamos aí construir isso. Hoje, por que o mundo tá dessa forma, né? Por que ninguém ouve ninguém, ninguém respeita ninguém, ninguém respeita a lei, ninguém respeita a ordem que vem, né, das autoridades, ninguém respeita as leis que são postas aí para os deficientes, para as pessoas idosas, para os gestantes, né? Por que nós estamos vivendo tudo isso? Porque não há um autocontrole, né? Não há essa questão de você trabalhar ou conviver com as pessoas de uma forma positiva, tá? Então, isso nós precisamos considerar como as 4 habilidades que os autores estão dizendo aqui. Na terceira, é entender como o seu comportamento, enquanto pessoa, vai impactar o outro, né? Compreendam que as palavras, seja dentro de uma sala de aula, seja no ambiente familiar, elas vão fazer total diferença, né? Você como responsável, você pode construir ou você pode destruir algo. Você como professor também. Mas eu digo mais, nós como profissionais da educação precisamos estar muito atentos numa questão. Por exemplo, muitas vezes o aluno não vai te dizer a dificuldade que ele tem ou que ele passa, né? Mas ele pode, em algum momento que você fala alguma coisa fora do eixo, ele vai, putz, mas é isso mesmo. Eu sou isso que a professora está falando. E daí você está falando de algum aspecto negativo. Você acabou, né, com essa criança, com esse aluno. Então, as palavras, elas devem ser ditas com cautela, tá? E o seu comportamento pode ter um impacto na vida do outro, tá? Muitas vezes, como amigo, como colega, como profissional, você pode também cometer esses equívocos só pelo seu comportamento. E principalmente quando nós somos pessoas que a nossa expressão facial ou corporal já diz tudo pela gente, tá? Não precisa você falar ou expressar. A tua expressão corporal já disse tudo, né? Se você gostou, se você não gostou, se você está recriminando, se você está cometendo bullying, mas cuidado com o seu comportamento. Todo comportamento vai impactar de alguma forma a vida do outro. Isso é fato. E como professora, nós devemos ter cuidado. Como responsáveis, mais ainda. Porque a relação com o responsável é para a vida eterna, gente. Até o final do ciclo. Você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, se você disser uma palavra maldita agora, mal posta, isso vai ficar gravado na cabeça da criança para o resto da vida. É o que mais recebemos nos consultórios psicopedagógicos, psicológicos, crianças, né, ou adultos que precisam de terapia hoje porque tem alguma questão mal resolvida, né? E daí você só precisa reafirmar algumas coisas para continuar a vida. Então, cuidado. A quarta que ele diz, que é a última habilidade, ele fala que sabedoria se consegue na prática diária, né? Nós precisamos ser sábios exatamente para que nós possamos nos posicionar, né, dentro da sociedade, dentro da nossa família, de uma forma adequada. Nós não podemos colocar as palavras como nós bem entendemos, ensinar dentro da sala de aula como bem entendemos. Nós precisamos ter sabedoria e critérios, tá? Se a live cair, eu já retorno, né? Porque nós passamos um pouquinho dos 45 minutos, mas já retomo aí com vocês
no Instagram para que nós possamos continuar o conteúdo, tá? Automaticamente já volta, ele só vai aí fazer uma pausa. Mas então, gente, guardem essas 4 habilidades empoderadas aí, eu já retorno, tá? Retomem aqui comigo. Vamos lá, eu tô retomando aqui o Instagram, o Facebook, só aguardar um pouquinho. Então, vamos continuar aqui. Agora o Instagram tá com alguma coisa diferente, mas a gente já vê o que tá acontecendo. Então, para retomar com vocês o que nós estávamos falando, nós vamos falar de uma outra questão aí, que é as mudanças de paradigmas, né? Nós precisamos fazer essa mudança de paradigmas. E como que isso vai acontecer? Nós precisamos encorajar os nossos alunos, tá? Nós precisamos encorajá-los nesse momento de mudança de paradigma. Então, encorajar o aluno a pensar sobre as consequências de seus comportamentos, né? Isso é uma questão metacognitiva, né? Nós precisamos criar um ambiente onde os nossos alunos se sintam à vontade para falar desse processo de aprendizagem, tá? Como que isso está sendo construído, no momento de pandemia, principalmente, verificar como que isso acontece, tá? E saber também as consequências desse comportamento, né? Nós estamos falando de comportamento. Nós precisamos, como profissionais e como responsáveis, mostrar para o nosso aluno, neto, para o nosso sobrinho, para os afilhados, por quem você estiver responsável, que eles são responsáveis pelos seus comportamentos. E jamais trabalhar a questão da punição ou da recompensa, né? Nós estamos falando de uma questão de disciplina positiva, tá? Que é o que esse livro traz. Punição e recompensa não constroem. Nós só reafirmamos o que nós queremos e aquela criança, ela vai fazer o que nós estamos solicitando. Mas o processo metacognitivo, que é o que esse livro traz, é muito maior que isso, tá? E nós, professores e responsáveis, somos aí o canal, o momento, tá? Para que essas crianças consigam entender o seu comportamento. Outra questão que o livro fala é o erro, né? O erro sempre foi um problema para a escola, sempre foi um calcanhar de Aquiles para a família, né? Nós gostamos bastante de tocar naquela feridinha lá, né? Dizer assim, Ana Regina, mas nessa questão matemática. Aí pega lá a caneta vermelha, circula, destaca. Não, gente. O erro, ele pode ser uma oportunidade para o aprender, tá? Então, são nesses momentos de erro que nós, professores e responsáveis, precisamos trazer o diálogo, mostrar o caminho, trazer alternativas, né? Então, pensem também que esse é um momento de quebra de paradigmas. O que o erro pode representar, por exemplo, numa avaliação, numa videoaula, né? Como que você pode compreender isso de uma maneira diferenciada? E daí, as nossas últimas considerações da live de hoje, que eu quero falar para vocês. É o trabalho do iceberg, né? Vocês já viram um iceberg? Como é que funciona esse iceberg?
nós temos sempre a ponta do iceberg, que é o que fica em cima, o que fica visível, né? E nós temos o que tá lá no profundo, tá? Boa noite a todos que entraram agora no Instagram e no Facebook. Os recadinhos oficiais da professora Ana Regina. Printem as telas, marquem o nosso canal do YouTube, não. Canal do Instagram, do Facebook, né, para que nós possamos aí compartilhar. Então, printem a tela e divulguem aí que a gente vai movimentando e trazendo mais. Como que nós vamos usar esse iceberg, tá? Só um momento para a água agora. Um minutinho. O iceberg, a ponta do iceberg, nós precisamos entender como os nossos comportamentos, tá? Os nossos comportamentos, eles são a ponta do iceberg. E como que isso pode ser trabalhado? E o que está submerso ali vai ser exatamente a nossa aceitação e a importância que nós vamos dar para tudo isso, tá? E vamos comentar. Para o psicólogo, né, que nos traz um pouco dessa disciplina positiva, que nós estamos fazendo a live dedicada aos alunos desmotivados ou desencorajados, né? O Dreiskurs, que é um psicólogo, ele diz que a criança ela se comporta mal porque ela está desencorajada, tá? Então veja bem, quando elas não são aceitas de alguma forma, os comportamentos começam a oscilar. Então vejam o quanto o nosso comportamento ele vai comprometer a nossa questão da aprendizagem, tá? E como que nós podemos trabalhar isso, né? Olhando as crenças que estão por trás da ponta do iceberg. Nós precisamos dar mais visibilidade por trás do iceberg do que está por cima, né? Do que está no topo lá do iceberg. E para isso que os gelos, eles são quebrados, tá? Então, entendam isso, que a criança, ela traz um descontentamento, um descorajamento ou uma desmotivação quando alguma coisa não está alinhada. E por isso existe a desmotivação e por isso nós estamos falando desse tema hoje aqui. É preciso ver o que acontece no entorno, né, dessa criança ou desse adolescente, desse aluno, para que nós possamos trabalhar também. Alunos desmotivados, seja online ou seja presencial, existe uma razão. E nós, como professores, precisamos estar atentos aos sinais das crianças e dos adolescentes. Outra frase que o autor traz que eu acho importante, né? As crianças aprendem o que vivem, tá? Para sintetizar esse momento. Se quisermos que os nossos filhos cresçam aprendendo a ser gentis, firmes e respeitosos, temos que garantir o que eles vivem. Ou seja, o aluno, o filho, ele é reflexo do que ele vivencia na sala de aula e na escola. É muito simples. Se você recebe afeto, carinho e amor, você vai retribuir. Se você não recebe isso, você não tem como retribuir da mesma forma, tá? Então, fiquem com essa frase. E lembrem-se do início da nossa live. O trem, ele precisa de 2 trilhos, o acadêmico e o socioemocional, que são os 2 eixos que nós precisamos trabalhar na escola e em casa também. E o que buscamos hoje em tempos de pandemia, né? Para encerrar a nossa live, é isso que nós precisamos pensar. O que nós podemos ou o que nós buscamos hoje?
em tempos de pandemia. Não é o conteúdo sistemático somente, mas é também pensar aí nesse aluno de uma forma diferenciada, tá? Então eu quero agradecer a presença de todos hoje aqui, né? Quero agradecer também a oportunidade de falar com vocês, de ouvir as devolutivas, né? Marquem, publiquem, façam suas contribuições. É sempre muito bom toda segunda-feira às 19h30 estar aqui com alguma temática, tá? E com os convidados. Participem conosco, tragam suas dúvidas, suas sugestões. E na segunda-feira que vem estaremos juntos aqui fazendo lives com uma nova temática, com novas sugestões, discussões, alternativas, ferramentas, enfim. Esse momento, segunda-feira às 19h30, é de nós estarmos juntos aí, trocando conhecimento e informações. Então, muito obrigada, uma boa noite, uma excelente semana para todos. Quem puder, fique em casa, né? Se resguarde e até o nosso próximo espaço aí para participarmos juntos. Uma boa noite e até mais!